Dan Hayland, que durante anos foi meu braço direito, é um excelente líder e valoriza muito as pessoas. Mas quando ele começou a trabalhar para mim, não demonstrava isso. Certo dia, quando era novo na função, eu conversava com algumas pessoas no saguão, e Dan entrou, carregando uma pasta. Ele passou direto por nós sem dizer uma só palavra e seguiu diretamente para o seu escritório. Fiquei chocado. Como um líder poderia passar direto por um grupo de pessoas com as quais trabalhava sem sequer dizer olá? Abandonei nossa conversa e rapidamente segui Dan até o seu escritório. Cumprimentei-o e perguntei-lhe como é que ele podia passar direto pelas pessoas daquela forma. Ele me respondeu que tinha muito trabalho e realmente precisava começar logo. Ele só se esqueceu de que aquelas pessoas pelas quais passou sem sequer cumprimentar eram o trabalho dele. Nunca se esqueça de que liderança diz respeito às pessoas. Dan se interessava pelas pessoas e queria servir a elas como líder, só que simplesmente não demonstrava isso. Os líderes que servem devem ser abertos, confiar, preocupar-se com os outros, oferecer ajuda e estar dispostos a ficar vulneráveis. Líderes que agregam valor servindo acreditam nas pessoas, antes que seu pessoal acredite nelas, e também servem aos outros antes de serem servidos. Na segunda diretriz, afirmo que agregamos valor aos outros quando passamos a ser mais valiosos para os outros. A ideia de agregar valor às pessoas depende da ideia de que você tem algo de valor para agregar. Você não pode dar o que você não tem. O que você tem para dar aos outros? Você pode ensinar habilidades? Pode dar oportunidades? Pode oferecer as visões e as perspectivas que são fruto da experiência? Nada disso é de graça. Se você tem habilidades, você as conseguiu pelo estudo e pela prática. Se tem oportunidades a oferecer, você as conseguiu com um trabalho árduo. Se tem sabedoria, você a conquistou ao avaliar de forma intencional as experiências que teve. Quanto mais você foi objetivo em crescer pessoalmente, mais tem a oferecer. Quanto mais você continuar a buscar o crescimento pessoal, mais continuará a ter a oferecer. Na terceira diretriz, afirmo que agregamos valor aos outros quando conhecemos e nos ligamos aos que os outros valorizam. Uma das consultoras de gestão mais requisitadas da atualidade, Nancy Ashton, diz que certa vez olhou debaixo da cama de seu quarto em um dos seus hotéis favoritos e ficou surpresa ao encontrar um cartão que dizia: "Sim, nós também limpamos aqui embaixo." Nancy disse que não se lembrava do saguão, do número de candelabros ou de quantos metros quadrados de mármore foram reunidos para tornar sua estada mais agradável. Ela só se lembrava daquele cartão. A equipe de limpeza antecipara o que era importante para ela e a servira bem. Nós pensamos nisso como um bom atendimento ao cliente, e quando somos clientes ou hóspedes, é isso que esperamos receber. Mas como líderes, não esperamos automaticamente dar isso. Mas essa é uma chave para liderança eficaz. Como líderes, de que modo conhecemos e nos ligamos ao que o nosso pessoal valoriza? Nós ouvimos. Líderes inexperientes são rápidos para liderar antes de saber algo sobre as pessoas que pretendem liderar. Mas os líderes maduros escutam, aprendem e depois lideram. Eles escutam as histórias do seu pessoal. Eles descobrem suas esperanças e seus sonhos. Eles se familiarizam com suas aspirações. E eles prestam atenção em suas emoções. A partir disso, eles aprendem sobre as pessoas. Eles descobrem o que é valioso para elas. E a seguir, lideram com base no que aprenderam. Quando agem assim, todos ganham. A organização, o líder e os seguidores. Na quarta diretriz, afirmo que agregamos valor aos outros quando fazemos coisas que Deus valoriza. Já disse que você pode se sentir à vontade para pular essa diretriz, já que se trata de uma questão de fé. Mas, para mim, ela é inegociável. Acredito que Deus deseja não apenas que tratemos as outras pessoas com respeito, mas também que nos aproximemos delas e sirvamos a elas. As Escrituras oferecem muitos exemplos e descrições de como devemos nos comportar, mas eis a minha predileta, apresentada em The Message, a mensagem, do pastor Eugene Peterson. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita
e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Esse padrão de comportamento influencia tudo o que eu faço. Não só inclui minha liderança, mas inclui principalmente a minha liderança. Porque quanto mais poder eu tenho, maior meu impacto sobre os outros, seja para melhor, seja para pior. E eu quero sempre ser alguém que agregue valor aos outros, não que subtraia. Quando em 1997 transferi minhas empresas e minha família para Atlanta, não demorou muito para receber um telefonema de Dan Cathy, presidente da Chick-fil-A, a rede nacional particular de restaurantes. Ele tinha uma pergunta para mim. Como podemos ajudar você e sua organização? Fiquei surpreso. Desde quando uma empresa, que é maior e mais poderosa que você, surge do nada para lhe oferecer ajuda? Mas era o que Dan estava fazendo. Ele reuniu 200 grandes empresários da região de Atlanta e promoveu um almoço em que me apresentou e me deu a oportunidade de falar por 40 minutos. Isso, instantaneamente, deu-me a credibilidade que levaria anos para conquistar, se é que eu poderia consegui-la sem a ajuda dele. Ele agregou um enorme valor a mim e à minha organização. O que descobri após conhecer Dan e seu pai, Truth Cathy, fundador da Chick-fil-A e de toda a organização, é que a postura de servir permeia tudo o que eles fazem. E por essa razão, tenho de dizer que a Chick-fil-A, além da dedicação à excelência, é uma das empresas que mais admiro e respeito. Em 2005, quando realizei o Exchange, um fim de semana com executivos para que experimentassem o treinamento para aumentar a liderança, levei os participantes à sede da Chick-fil-A ao sul de Atlanta. Todos viram as operações da empresa, conheceram Truth Cathy e ouviram-no falar sobre a organização. Ele fez muitos comentários impressionantes que revelaram sua dedicação em servir e agregar valor a empregados e clientes. Naquele dia, por exemplo, Dan se preparava para acampar com clientes pela 19ª vez, à véspera da inauguração de um novo restaurante. Ele disse que passou a conhecer os clientes e seus desejos de uma forma que não conseguia antes de ter criado aquele hábito. Como a Chick-fil-A é uma empresa fechada, muito menor que a McDonald's e vários outros concorrentes, Dan acredita que a empresa disputará e vencerá não pela força, mas pelo serviço. Por essa razão, a empresa ensina etiqueta aos funcionários, muitos dos quais são adolescentes. Dan brincou, dizendo acreditar que as palavras etiqueta e fast food nunca tinham sido usadas antes na mesma frase. Mas a abordagem de Dan para a liderança ficou clara quando ele se preparou para dar às pessoas do Exchange o que chamou de ferramenta para o desenvolvimento de relacionamento de liderança. Ouça o que ele disse. Esta é uma escova de sapatos de 22 centímetros, 100% crina de cavalo. É uma escova de sapatos industrial. É a melhor que você pode comprar na companhia de sapatos Johnston & Murphy Shoe Company. Eu presentearei cada um de vocês com uma dessas. John, vem aqui um momento. Eu assumi o compromisso de nunca dar uma dessas ferramentas para o desenvolvimento de relacionamento de liderança a ninguém sem antes demonstrar como usá-la. John, sobe até aqui para que eles possam vê-lo. Dan me fez sentar, ajoelhou aos meus pés e começou a limpar meus sapatos com a escova. Isto funciona mesmo que a pessoa esteja usando tênis, Nike, Reebok, e funcionará em qualquer tipo de calçado. Portanto, não se preocupem com o tipo de sapato. Você não fala nada. Essa é uma das coisas mais importantes. E não tenha pressa enquanto estiver fazendo isso. Então, quando tiverem acabado, deem um grande abraço na pessoa. Descobri que no ambiente certo,
Quando você tem tempo bastante para fazer isso e realmente falar sobre o que você fez, isso pode ter um impacto poderoso na vida das pessoas. Acho que o resultado disso é a limpeza do armário em nossos relacionamentos com as outras pessoas. Uma grande parcela da boa liderança é não ter conflitos de relacionamento não resolvido com as pessoas. Servir as pessoas que o seguem realmente purifica seus motivos e o ajuda a ter uma nova perspectiva. E também traz à tona quaisquer motivações impuras dos seguidores. Sempre que você consegue eliminar objetivos errados de um relacionamento de liderança, abre caminho para realizações fantásticas. A atitude do líder afeta o clima do escritório. Se você desejar agregar valor ao servir aos outros, será um líder melhor. E seu pessoal consegue mais, desenvolve maior lealdade e tem mais prazer em realizar as coisas do que você poderia imaginar. Este é o poder da lei da adição. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da adição à sua vida? Você tem uma postura de servir no que diz respeito à liderança? Não tenha pressa em responder. Veja como é capaz de dizer, em situações em que é necessário que você atenda às necessidades do outro. Como você reage? Fica impaciente? Fica ressentido? Acredita que certas tarefas estão abaixo de sua dignidade ou de sua posição? Se você responder sim a qualquer uma dessas perguntas, então sua atitude não é tão boa quanto poderia. Acostume-se a praticar pequenos atos a serviço dos outros sem buscar crédito ou reconhecimento. Continue até parar de se ressentir de fazê-lo. O que as pessoas mais próximas de você valorizam? Faça uma lista das pessoas mais importantes da sua vida. Em casa, no trabalho, na igreja, no lazer e assim por diante. Após fazer a lista, escreva o que cada pessoa mais valoriza. Então, atribua a si mesmo nota em uma escala de 1, sofrível, a 10, excelente, sobre como se relaciona com os valores daquela pessoa. Se você não conseguir lidar com os valores de alguém ou tiver uma nota abaixo de 8 em relação àquela pessoa, passe mais tempo com ela para melhorar. Transforme a lei da adição de valor em estilo de vida. Comece com aqueles mais próximos de você. Como você pode agregar valor àquelas pessoas em sua lista no que diz respeito ao que elas valorizam? Comece a fazer isso. Então faça o mesmo com todas as pessoas que você lidera. Se elas forem poucas, acrescente valor a cada uma delas. Se você liderar um grupo grande de pessoas, talvez tenha de pensar em formas de servir aos grupos, além dos indivíduos.